Meu próprio filho me internou num asilo, como se eu fosse um móvel velho que já não servia para nada. Me deixou ali com uma mala na mão e um "é pro seu bem" na boca. O mais irônico? Ele não fazia ideia de que aquele lugar onde me trancou por conveniência era meu. Eu era o dono. Tinha comprado e construído aquele prédio anos antes, com o pouco que juntei na vida. E nem eu lembrava disso até ver meu nome nos papéis da parede. Fui abandonado, mas não destruído. Aquilo que era para ser meu fim virou meu recomeço. Transformei aquele asilo numa casa de verdade. Dei dignidade para quem também foi esquecido. E mostrei para o meu filho, sem gritar, sem me vingar, que velho não é peso. Velho é raiz. E quem tem raiz forte não cai fácil. Então escuta essa história até o fim. E me diga o que você faria de diferente no meu lugar. Compartilha com quem precisa ouvir isso. E me conta, de que cidade você está me ouvindo? Mas agora, senta, que lá vem história. Eu escutei a porta batendo, e o silêncio que ficou depois dela foi pior do que qualquer grito. Não era a primeira vez que meu filho virava as costas para mim, mas naquela tarde, ali, no hall frio daquele asilo, foi como se ele tivesse me enterrado em vida. É pro seu bem, pai. Essas foram as últimas palavras dele. Só que sabe, quando alguém diz que tá fazendo algo pro seu bem e vai embora te deixando sozinho, não é amor, é covardia com um laço bonito em cima. Meu nome é Geraldo. Tenho 78 anos nas costas e mais lembrança do que espaço na memória. Fui pedreiro a vida inteira. Trabalhei com sol na cabeça, cimento nas mãos e rachadura nos calcanhares. E mesmo assim, construí 3 casas. Uma para mim, uma para o meu filho e outra que vendi para pagar os estudos dele. O nome dele é Rodrigo. Meu único filho. Minha razão de levantar cedo e aguentar dor nas costas por mais de 40 anos. Eu e a mãe dele, a Marlene, demos tudo para aquele menino. Tudo. Teve escola boa, comida quente, carinho e limite. Mesmo quando a gente estava duro. A gente dava um jeito. Eu lembro de uma vez que a luz cortou e a Marlene fez jantar à vela, pro Rodrigo não perceber que a gente não tinha dinheiro nem para conta de energia. Mas o tempo passa. A gente vai ficando velho e eles parece que esquecem. A Marlene se foi há 5 anos. Câncer no pâncreas. Levou ela rápido, sem aviso, sem chance de luta. Depois que ela se foi, eu fiquei meio torto por dentro, sabe? Mas tentei ser forte. Pro meu neto, pro meu filho, pra mim mesmo. Só que a solidão, ela bate diferente quando o amor da tua vida não tá mais ali pra perguntar se você tomou café. E eu comecei a ficar quieto, a esquecer coisas. Às vezes esquecia o gás ligado, deixava o portão aberto. Pequenos vacilos, nada demais. Mas pra quem tá de fora, parece sinal de que você virou um fardo. Rodrigo veio com conversa mole. Pai, o senhor tá se colocando em risco. Pai, a casa tá grande demais pro senhor. Pai, não quer passar uns dias num lugar bom com gente da sua idade? Eu, bobo, achei que ele queria meu bem mesmo. Acreditei. Arrumei a mala com minhas próprias mãos. Coloquei a foto da Marlene na bolsa e fui. Cheguei no tal lugar bom num fim de tarde gelado. O céu estava cinza e meu coração mais ainda. Uma moça uniformizada me recebeu na recepção, com um sorriso profissional. Mas foi só cruzar aquele corredor de azulejo bege e cheiro de desinfetante que eu entendi. Aquilo não era um lugar para passar uns dias. Era um depósito de gente que a família não quer mais cuidar. Eu não chorei, nem naquele dia, nem nos seguintes. Mas dormi com a boca fechada e o travesseiro molhado. Tinha uma dor dentro de mim que não se esgoelava, mas mastigava, em silêncio. Sabe qual é o pior? É que eu já conhecia aquele lugar. Conhecia antes mesmo de pisar ali com minha mala. Mas Rodrigo não sabia disso. Porque aquilo ali, aquele prédio de paredes descascadas e portas antigas, tinha um dono. E o dono era eu. Anos atrás, quando ainda estava com saúde e vigor,
Fiz parte de um projeto com outros 2 amigos de infância. A gente queria abrir um espaço humano, digno, respeitoso, para idosos, porque a gente via como muitos eram maltratados, descartados. Investimos tudo, construímos com as próprias mãos, tijolo por tijolo. Só que o projeto afundou quando um dos sócios morreu e o outro se mudou. Eu fiquei com a parte do prédio, alugado para uma ONG que assumiu a operação, e nunca mais pus os pés ali. Nunca contei isso pro Rodrigo, nem precisava. Mas naquele dia, quando fui internado, quando vi o letreiro, o portão, o corredor, me bateu uma coisa aqui no peito, uma mistura de tristeza e um tipo de fogo estranho. Não era raiva, era uma vontade de fazer diferente. Nos primeiros dias, eu fiquei quieto. Ouvi histórias dos outros moradores, gente boa, gente invisível. Vi Dona Estela, 84 anos, ser esquecida no aniversário. Seu Osvaldo pedir visita do filho todo domingo e nunca receber nem um telefonema. Ali, naquele lugar onde jogaram minha dignidade, eu percebi que não era só minha dor, era de todos nós. E foi aí que eu decidi, se me botaram ali para apodrecer, eu ia florescer, ia regar aquele chão com dignidade e mostrar que velho não é fardo, velho é raiz, e raiz sustenta a árvore. Comecei devagar, pedi para falar com a coordenadora. Disse que tinha ideias para melhorar o ambiente. Organizei rodas de conversa, oficinas de memória, tardes de música. Ajudei com pequenos reparos, até martelo e prego eu pedi para trazerem. Com o tempo, o lugar foi mudando. E eu também. Mas o Rodrigo? O Rodrigo nem sabia. Achava que eu estava lá, largado, calado, aceitando tudo. Não me visitou. Não ligou. Talvez com vergonha. Talvez por covardia. Mas a vida, meu filho, a vida é uma roda. E roda gira. E o que aconteceu depois, eu te conto na próxima parte dessa história. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já viu alguém ser deixado para trás só porque envelheceu? Quantas vezes a gente troca amor por praticidade e chama isso de cuidado? Sabe? Quando meu filho me internou sem saber que eu era dono do lugar, ele não me feriu só como pai. Ele me mostrou quem ele era e me deu, sem saber, a chance de mostrar quem eu ainda era. E é por isso que eu digo, a vida dá voltas. E quem planta amor, mesmo enterrado vivo, uma hora floresce. Agora me fala uma coisa. Se fosse você no meu lugar, o que faria? E me diz também, tá me ouvindo de qual cantinho desse Brasil? Eu fiquei ali, naquele quarto pequeno de janela baixa e cama estreita, encarando o teto como quem espera uma resposta que nunca vem. Tinha noites em que o silêncio era tão alto que doía no ouvido. E o mais curioso, era um silêncio cheio de vozes. As vozes do passado, da Marlene rindo baixinho na cozinha, do Rodrigo criança correndo de cueca pela sala, das promessas que a gente faz quando acredita que a vida vai ser justa com quem dá tudo de si. O asilo, ou melhor, o Instituto São Miguel, não era um lugar ruim, mas também não era um lar. Era funcional, limpo até demais, tudo branco, tudo neutro. As enfermeiras pareciam treinadas para não se apegar. Tinham sorrisos rápidos, medidos, e uma pressa que a idade da gente não acompanhava. A comida vinha sempre na mesma hora, o banho era regrado e os remédios contados como se cada comprimido fosse ouro. Mas o que faltava ali era a alma. Eu comecei a perceber como os outros idosos olhavam para a porta do corredor, sempre que dava o horário de visita. Era quase um ritual. Eles ajeitavam o cabelo, passavam perfume barato, colocavam a roupa boa, que guardavam na gaveta como um troféu de esperança. E quando ninguém vinha, o olhar deles virava poça. Era como ver gente se afogando em seco. E isso me rasgava por dentro. A Dona Estela me contava da filha que prometia vir no domingo que vem, há 6 domingos. Ela decorava os dias da semana não pelo calendário, mas pelos nãos que recebia.
O seu Alencar, ex-professor de matemática, fazia questão de arrumar a biblioteca toda terça-feira, mesmo que ninguém tocasse nos livros. É bom manter a cabeça viva, ele dizia, enquanto passava o dedo nos livros, como quem acaricia lembranças. E a dona Amabile? Ela falava com o espelho. Perguntava para o reflexo se já podia ir para casa, como se ainda esperasse um sim vindo de outro mundo. Ver aquilo me fez lembrar de algo que meu pai dizia quando eu era moleque. Gente velha não precisa de luxo, precisa de valor. E ali, naquele lugar que ironicamente carregava meu investimento, meu suor, meu sonho, tinha tudo menos isso. Foi numa manhã de terça-feira que algo dentro de mim acordou. Eu estava sentado no Jardim dos Fundos, com um solzinho bom nas costas, quando vi a cuidadora Joana tentando carregar 2 caixas de mantimento sozinha. Fui lá, me ofereci para ajudar. Ela hesitou no começo, como se eu fosse de vidro. Mas eu insisti. Peguei uma caixa e foi aí que a ideia bateu. Eu ainda podia servir. Ainda tinha força, cabeça boa. E mais do que isso, eu tinha nome naquele lugar. À noite, pedi para falar com a coordenadora, a mesma que me recebeu no dia da entrada. Ela me atendeu com um olhar curioso, talvez esperando alguma reclamação ou pedido especial. Mas o que eu disse foi simples. Quero contribuir. Ela franziu a testa como se não entendesse. Então completei. Esse lugar é meu. Ela engasgou. Literalmente. Achei até que fosse chamar a segurança, mas expliquei tudo, com calma. Contei do contrato antigo, da ONG, do projeto engavetado. Pedi para ver os papéis. No dia seguinte, ela voltou com uma cópia. E estava lá, preto no branco. O imóvel ainda era de minha propriedade, cedido por comodato, renovado anos atrás sem minha supervisão, porque eu assinei de olhos fechados, confiando em gente que eu nem lembrava mais o nome. Foi aí que a chave virou de vez. Eu podia ter tirado todo mundo dali, podia ter exigido o espaço de volta, mas olhei para o redor e vi os rostos daqueles que, assim como eu, foram esquecidos por quem mais devia lembrar. E eu pensei, se eu fui jogado aqui, então aqui é onde eu vou construir de novo. Comecei a participar das reuniões da equipe. Fiz questão de conhecer cada funcionário, cada cuidador, cada fornecedor. Chamei uma amiga antiga, assistente social aposentada, para visitar o local e me ajudar a traçar um plano de reestruturação. Conversei com psicólogos, educadores, terapeutas ocupacionais. Tudo com o meu dinheiro, minha vontade, minha teimosia. Não falei nada para o Rodrigo. Nada. Ele seguia ausente, sem mandar nem mensagem. E, sinceramente, naquele momento, era melhor assim. Eu vi aquele lugar mudar aos poucos. A gente pintou as paredes com cores mais quentes. Trocamos as lâmpadas frias por luz amarela. Criamos uma horta comunitária, uma sala de música, até um pequeno cinema improvisado com projetor e tudo. E o mais bonito, a alma voltou. Os olhos voltaram a brilhar. Era como se cada pequeno gesto fosse uma lembrança viva de que a gente ainda existe. O seu Alencar voltou a dar aula de matemática, para quem quisesse. A dona Estela começou a escrever cartas fictícias da filha, como forma de terapia. E a dona Amabile? Essa agora canta no coral que montamos. Toda terça tem ensaio, e ela não falta por nada. E eu voltei a ser o que sempre fui. Alguém que constrói. Mas agora, não mais com tijolo. Com afeto, escuta, presença. Foi nesse momento que comecei a entender algo muito mais profundo do que mágoa. O que o Rodrigo fez comigo não foi só abandono, foi medo. Medo de lidar com a minha dor. Medo de olhar para o homem que eu fui e ver nele o reflexo do homem que ele talvez nunca tenha conseguido ser. Mas eu também comecei a entender meu próprio erro. Eu criei o Rodrigo para vencer, para ser forte, para subir na vida. Dei tudo. Menos uma coisa: a capacidade de cuidar. A sensibilidade de entender que o amor não é só quando a gente dá, mas quando a gente fica. Quando a gente aguenta. Quando a gente segura a mão, mesmo tremendo. E foi aí, bem aí, que o inesperado aconteceu.
Mas isso eu te conto depois. Agora me responde com sinceridade. Você já parou para pensar se um dia alguém que você ama pode te deixar num lugar assim, achando que está fazendo o certo? Ou pior, já pensou se você mesmo pode fazer isso com alguém que te criou? Porque eu vou te falar, meu filho. Quando meu próprio filho me colocou aqui sem saber que o lugar era meu, ele achou que estava me descartando. Mas, na verdade, ele me deu uma chance de me reconstruir. O que eu mais aprendi nessa vida é que tem coisa que a gente não precisa forçar. Porque tudo que é verdadeiro, uma hora volta. E às vezes, volta por caminhos tortos, por mãos estranhas, por coincidências que a gente jura que são castigo, mas são só acertos que Deus escreve do jeito dele. Naquele asilo que virou trincheira, eu continuei cuidando, não só das coisas, mas das pessoas. E em algum momento, eu deixei de ser o internado novo para ser o que resolvia, o que escutava, o que ajudava. Começaram a me chamar de Seu Geraldo, o dono. No começo era brincadeira, mas depois virou respeito. E respeito para quem envelhece vale mais do que qualquer presente de Dia dos Pais. Eu organizava aniversários com bolo feito ali mesmo, na cozinha adaptada. Cada parabéns cantado era um fio costurando as partes da alma da gente. Acredite, tem senhor ali que não recebia um abraço há mais de 3 anos. Quando alguém perguntava se aquilo não me entristecia, eu dizia que sim, mas completava. Tristeza a gente sente, mas não precisa morar nela. O curioso é que, mesmo com tudo isso acontecendo, eu não sentia raiva do Rodrigo. Por mais que ele não ligasse, por mais que tivesse me deixado num lugar que, na cabeça dele, era o fim da linha, eu sabia que alguma coisa dentro dele também devia estar doendo. Nenhum filho abandona um pai sem carregar um peso. Às vezes, o fardo é tão pesado que a pessoa larga o outro no caminho só para conseguir andar. É errado? É, mas é humano. E foi por isso que, um certo sábado de manhã, eu quase caí da cadeira quando vi o nome dele na lista da portaria. Rodrigo? Perguntei quase sem voz. A moça confirmou. Sim, seu Geraldo. Disse que vinha deixar uns documentos da Previdência. Era a primeira vez em meses. Eu fiquei sentado, esperando. Coração batendo lento, mas firme. Não sabia o que esperar. Talvez um cumprimento frio, talvez ele nem me olhar nos olhos. Mas o que aconteceu foi pior. Ele veio, olhou ao redor como quem visita um hotel qualquer, falou rápido com a coordenação, entregou por uma pasta e nem sequer perguntou de mim. Eu o vi pela fresta da porta conversando com a Joana. Ela me conhecia, sabia de tudo. Eu tinha pedido para não contar nada ainda. Ela respeitou. Mas o jeito como ele falava, apressado, alheio, com tom de quem cumpre obrigação, me atravessou como faca cega. Rodrigo foi embora sem saber que eu estava ali, assistindo tudo. E naquele momento, eu me perguntei, vale a pena contar para ele? Mostrar quem eu sou agora? Juntar os pedaços de um vínculo quebrado por medo, por descuido, por pressa? Foi nesse dia que eu entendi que o silêncio também é uma escolha. Que às vezes, o perdão começa pela espera. Eu decidi não fazer nada. Não por orgulho, mas por esperança. Porque eu precisava que ele me visse. Não com os olhos, mas com o coração. E a vida, de novo, se encarregou de fazer as voltas dela. 2 semanas depois, chegou no asilo uma equipe de reportagem de uma TV local. Tinham ouvido falar de um abrigo humanizado, tocado por idosos. Queriam mostrar a horta, as oficinas, o coral. Queriam entender como um espaço esquecido tinha virado exemplo. E quem acabou falando com eles? Eu. Claro, sem contar o detalhe do filho. Contei da construção, da ideia do passado, da virada. Falei dos outros moradores, das histórias que valiam mais do que manchete. E no fim, o repórter me perguntou, Seu Geraldo, qual o maior desafio de envelhecer? E eu respondi, olhando bem para a lente, é continuar sendo alguém, quando o mundo começa a te tratar como ninguém. A matéria foi ao ar no domingo à noite. No outro dia de manhã, Rodrigo me ligou. Sim, pela primeira vez, depois de meses.
A voz dele estava trêmula, meio engasgada. Perguntou se podia passar lá, me ver, conversar. Eu disse que sim, mas não disse nada sobre a matéria, nem sobre o que eu sabia. Só pedi que viesse de coração aberto. Naquele dia, eu vesti minha melhor camisa, a mesma que usei no casamento dele. Passei perfume, ajeitei o cabelo, me olhei no espelho por uns 5 minutos. E confesso, tive medo. Medo do reencontro. Medo de olhar para ele e não reconhecer. Medo de que ele me visse e só visse um velho teimoso que ele tentou esquecer. Mas quando ele entrou e me viu ali, parado, esperando, alguma coisa dentro dele desabou. E o que aconteceu? Vai te mostrar que sangue não some. Ele adormece. Mas um dia, acorda. Quando o Rodrigo entrou na minha sala, eu o vi parado na porta, como quem não sabe se é bem-vindo ou se está invadindo um lugar desconhecido. O olhar dele foi direto, mas cheio de insegurança, como se estivesse querendo me encontrar, mas ao mesmo tempo, fugindo de mim. Naquele momento, eu sabia que ele não estava só na luta contra a distância que eu tinha criado entre nós dois, mas contra algo ainda mais profundo. Um buraco, que na cabeça dele talvez fosse o mesmo que o meu. O medo. Ele entrou devagar, sem pressa de me abraçar, sem pressa de falar. Sentou-se na cadeira em frente a mim, colocando a pasta com documentos sobre a mesa. Não olhava nos meus olhos. Parecia mais interessado na mesa do que na pessoa sentada ali. E eu percebi que ele ainda não sabia quem eu era. Não o avô que ele tinha conhecido quando era pequeno, mas o homem que eu me tornei. A primeira coisa que eu disse foi simples. Você veio por causa da matéria, não foi? Ele deu um sorriso meio sem graça e olhou para os lados. Não só, mas também. Eu vi aquilo na TV, pai. E me arrependo de ter te deixado aqui. Não sabia que era seu. Eu queria rir, mas algo dentro de mim me segurou. Eu não sabia o que dizer porque não queria entrar numa briga. Não mais. Já bastava o silêncio entre nós. Mas ele continuou. Eu não devia ter feito aquilo. Te deixado aqui, num lugar assim. Eu sabia que não ia ser fácil, mas não imaginei que você fosse ficar tão... Ficar? Eu perguntei, sem perder o tom, sem gritar. Rodrigo, você não me deixou num lugar qualquer. Me colocou aqui como se fosse a última opção. Achou que eu ia só esperar a morte chegar, né? Ele olhou para mim com os olhos arregalados, e eu podia ver que a realidade estava começando a pegar ele de surpresa. Eu não era mais aquele velho que ele deixara para trás. Eu era alguém que tinha renascido no lugar que ele me abandonou. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que você queria de mim, pai. Eu interrompi. Não queria que ele se perdesse nas desculpas. Queria que ele enfrentasse a verdade. Você não sabia? Eu te criei, te ensinei o que eu sabia, dei tudo o que podia. E você não sabia? Eu dei uma pausa, para que ele ouvisse o peso das minhas palavras. Rodrigo, você não sabia, mas eu sempre soube que esse dia ia chegar, que algum dia eu ia ser o peso, a cobrança, o velho que já não servia mais para nada. Mas o que você não sabia é que a gente nunca é inútil. E olha, se a minha vida serve de exemplo, eu te digo, a gente nunca sabe o que o outro sente até viver no lugar dele. Rodrigo ficou em silêncio. Ele não tinha mais palavras, só o olhar. O olhar dele agora estava mais aberto, mais exposto. Mas eu não sabia se ele estava me entendendo ou se ainda estava engolindo a frustração de não ter feito o certo desde o começo. Ele mexeu na pasta, como quem procura um assunto menos dolorido. Eu trouxe uns documentos para você assinar, pai, sobre o plano de aposentadoria. Eu queria que você olhasse. Eu não me apressei a pegar a pasta. Não agora, não mais. Olhei para ele sem pressa e disse: Rodrigo, você acha que isso é o que mais me importa agora? Documentos, dinheiro? Eu já tive tudo isso. Fui empresário, ajudei muita gente. Mas sabe o que eu não tive? Tempo. Tempo com os meus filhos. Tempo para estar com você quando você mais precisava de mim. Tempo para saber quem você realmente era.
o que você realmente sentia. E o pior, filho, é que você não teve tempo para entender quem eu sou agora. Ele me olhou sem saber o que dizer, e eu podia ver que ele não tinha palavras para isso. Talvez ele pensasse que estava me fazendo um favor, trazendo os documentos. Mas eu sabia que era mais do que isso. Ele estava tentando fazer o que ele achava certo, tentando encontrar um jeito de consertar as coisas, mesmo sem saber como. Eu entendo, pai. Eu não pensei direito. A vida foi corrida. Eu te deixei aqui e nunca mais. Eu pensei em voltar. Ele pausou, respirando fundo. Mas, por favor, me deixe corrigir isso. Deixe-me fazer as coisas certas agora. Eu olhei para ele com um sorriso pequeno. Um sorriso que não era de raiva, mas de compreensão. Aquele sorriso triste de quem viu que, no fim das contas, a culpa não é só de um lado. Os dois erraram. O pai, o filho. E o tempo que a gente perde brigando com o passado. Rodrigo, não é questão de me deixar fazer as coisas certas. Você já me fez um favor ao voltar. Eu dei um suspiro longo. Agora, a questão é, será que a gente vai conseguir se encontrar de novo? Ou será que a gente vai ficar se olhando de longe, como estranhos? Como se nada tivesse sido vivido. Ele ficou quieto. Ficou ali, tentando processar tudo o que eu falei. E foi quando eu entendi que, na verdade, ele também precisava de tempo. Precisava de tempo para entender o que estava acontecendo. Para entender que o perdão não é automático. Ele se constrói, se reconquista. Ele precisa de reconstrução, como tudo que vale a pena. Eu não posso te prometer que vai ser fácil, filho. E você também não pode prometer que tudo vai voltar ao que era antes. Mas o que eu te prometo, Rodrigo, é que se você quiser, eu vou estar aqui. Não para te cobrar, mas para te apoiar. Se você decidir tentar, então, quem sabe, a gente começa a reconstruir. Rodrigo olhou para mim com os olhos cheios de algo que não era vergonha, mas alívio. Ele finalmente estava começando a entender. Os dias depois daquela conversa com o Rodrigo passaram devagar. Não como quem espera alguma coisa acontecer, mas como quem não sabe mais o que esperar. Eu ficava sentado no jardim, olhando os pássaros que pousavam no muro, e pensando se aquele reencontro tinha sido mesmo um começo, ou só mais uma tentativa frustrada de tapar o buraco que o tempo abriu entre nós dois. Ele não apareceu na semana seguinte, nem na outra. Mandou uma mensagem, disse que estava resolvendo umas coisas, pediu desculpas pela ausência. Mas eu já conhecia aquele padrão. O sumiço em forma de justificativa. O cuidado que só vinha quando dava. E mesmo assim, mesmo com tudo dentro de mim dizendo que eu deveria desistir, eu esperava. Porque pai, mesmo decepcionado, continua sendo pai. Mesmo machucado, continua se doando. Durante esse tempo, continuei minha rotina ali no abrigo. Organizei um torneio de dominó entre os internos. Distribuí medalhinhas de papel alumínio. E quem ganhava posava para foto como se fosse campeão mundial. A gente ria, se abraçava, esquecia que o mundo lá fora seguia nos esquecendo. A verdade é que aquele lugar, antes cinza e seco, tinha virado mais lar do que minha casa de verdade nos últimos anos. E não porque era confortável, mas porque tinha gente. Gente de verdade. Com passado, com saudade, com história. Cada rosto ali carregava uma dor calada que só se revelava nos detalhes. Um olhar perdido no fim do corredor, uma carta guardada numa gaveta, um retrato velho na parede. Às vezes, o abandono era mais pesado do que qualquer doença. E era isso que a gente carregava no peito. O peso de ter sido necessário, até deixar de ser. Uma tarde, a Joana veio me procurar. Disse que tinha um rapaz querendo fazer trabalho voluntário aos domingos, que queria conversar comigo, já que o senhor é o responsável pelas atividades dos internos. Achei curioso. Perguntei o nome. Ela respondeu sem olhar nos meus olhos. Rodrigo. Meu coração deu uma falhada. Como se tivesse engasgado com o próprio sangue. Eu não esperava. Não depois de tanto tempo, não assim. Mas aceitei. No domingo seguinte, ele chegou. De camiseta simples, calça jeans e um olhar que não sabia onde repousar.
Não me abraçou, não pediu desculpa, mas disse: "Posso começar ajudando na horta?" Foi isso, sem drama, sem explicação. E eu entendi. Às vezes, o arrependimento vem em silêncio. Não com lágrimas, mas com atitudes. E eu deixei. Dei a enxada, mostrei a terra, expliquei como a gente marcava os canteiros. Ele ouviu tudo quieto. Parecia prestar atenção, mas acho que prestava mais atenção em mim do que no que eu dizia. Como se estivesse tentando recuperar com os olhos o tempo que perdeu com os ouvidos. Durante semanas ele voltou. Não faltou um domingo. Ajudava com os jogos, lavava pincéis depois da oficina de pintura, levava café para os internos mais velhos. Aos poucos, foi se aproximando. De mim, dos outros. De si mesmo, talvez. Mas teve um dia que eu vi que ele ainda carregava um peso que precisava sair. E que enquanto aquilo não saísse, nada ia ser inteiro. Foi quando ele viu a ficha da dona Judite na prancheta de entrada. Leu que ela tinha Alzheimer em estágio avançado. E sem que ninguém pedisse, ele se sentou ao lado dela, pegou um álbum de fotos que estava na mesinha e começou a conversar. Perguntava nomes, apontava datas, tentava fazer ela lembrar. E quando ela chorou, ele não se levantou. Ficou ali, segurando a mão dela, dizendo baixinho: "Tá tudo bem, dona Judite. Ninguém precisa lembrar de tudo, só do que importa." Aquilo me desmontou por dentro, porque foi a primeira vez que vi meu filho sendo o homem que eu sempre tentei ensinar a ser. Não o bem-sucedido, não o doutor, não o que resolve papelada, mas o que escuta, o que fica, o que segura a mão. Naquele dia, quando todos os internos já estavam no refeitório, eu chamei ele para sentar comigo no banco do jardim. O mesmo banco onde eu fiquei no primeiro dia, quando fui deixado ali como se fosse um móvel velho. "Rodrigo?" Comecei com calma. "Eu vi o que você fez com a dona Judite." Ele olhou para frente sem me encarar. "Foi bonito, foi necessário. Ela precisava. Mas sabe de uma coisa? Eu também precisava." Ele finalmente me olhou. E foi aí que eu continuei. "Eu te desculpo. Não porque você me pediu, mas porque eu também errei. Eu errei quando te ensinei que dar tudo era o melhor caminho. Quando não te preparei para cuidar, só para vencer. Quando não percebi que o amor não é só presença, é responsabilidade." Rodrigo respirou fundo. E pela primeira vez, naquele jardim, ele chorou. Sem vergonha, sem tentar esconder. E quando ele tentou falar, a voz não saiu. Só um soluço. E tudo bem. Às vezes o silêncio também pede perdão. Eu coloquei a mão no ombro dele. Não disse mais nada. Porque tem horas que o que a gente sente não precisa de legenda. Naquela noite, quando fui deitar, olhei a foto da Marlene na cabeceira. E pensei comigo: acho que ele está voltando, não só para mim, mas para ele mesmo. A primeira vez que eu percebi que meu filho estava, de verdade, voltando, foi quando ele me chamou de pai sem peso na voz. Porque antes, até quando ele falava, soava distante, como quem chama alguém por obrigação. Mas naquele domingo, enquanto organizávamos os quadros pintados pelos internos para exposição ali mesmo no refeitório, ele virou para mim e disse: "Pai, esse aqui vai ficar bonito perto da porta, né?" Só isso. Mas foi como se ele tivesse finalmente aberto a porta de volta para o que a gente foi um dia. E o curioso é que foi falando de quadros, que a gente começou a desenhar de novo a relação que o tempo tinha apagado. Na semana seguinte ele chegou mais cedo. Trouxe café, pão de queijo e um envelope grande, meio amarrotado. Dentro tinha fotos antigas, fotos da nossa família, da infância dele, da casa de tijolinho que eu construí com as mãos, das viagens simples que fizemos de Fusca. E no meio de tudo, ela, Marlene, a mulher que segurou tudo em pé enquanto eu me matava de trabalhar. A gente sentou na varanda lateral e ele começou a espalhar as fotos sobre a mesa de madeira. Falou pouco no começo. Só apontava e dizia: "Lembra disso? Olha essa aqui. Essa era a cortina da sala da avó, né? Mas teve uma que parou o tempo. Era uma foto nossa tirada no quintal, num domingo de sol. Eu de bermuda e camiseta,
A Marlene com o avental segurando uma travessa e o Rodrigo, pequeno, rindo, de boca aberta, com molho de tomate na bochecha. A cena perfeita de uma família que por alguns segundos tinha tudo, mesmo tendo tão pouco. Ele olhou para aquela foto por longos minutos. Não dizia nada. Só olhava. Até que a voz saiu, baixa, meio engasgada. Eu lembro desse dia, eu tinha medo de abelha, e vocês dois me fizeram correr pelo quintal dizendo que tinha uma atrás de mim, só para rir da minha cara. Eu ri. Porque era verdade. Marlene tinha esse humor leve, gostoso, que ria com os olhos. Rodrigo puxou isso dela. Eu, nem tanto. Sempre fui mais seco, mais duro. Não por maldade, por cansaço. Por medo de falhar. Você puxou ela para muita coisa, eu disse. O riso fácil, o jeito de olhar, até esse teu jeito de apertar os olhos quando tá tentando segurar o choro. Ele sorriu sem me encarar. Sabe, depois que a mãe morreu, eu meio que perdi a linha, pai. Eu não sabia mais quem eu era. E para piorar, eu achei que você também tinha ido junto. Você ficou tão quieto, tão distante. Eu respirei fundo. Não era fácil ouvir aquilo, porque era verdade. Eu não fui embora, Rodrigo. Eu só não sabia como ficar. Quando ela se foi como se o chão abrisse debaixo de mim. E eu, com vergonha de cair na tua frente, me escondi. O silêncio veio de novo, mas não era aquele silêncio frio, hostil. Era o silêncio que nasce quando duas pessoas finalmente se entendem. Quando as palavras não precisam mais brigar para serem ouvidas. Eu senti raiva de você. Ele disse de repente. Raiva por não chorar. Por continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas hoje eu entendo. Cada um lida com a dor do jeito que dá. Eu olhei para ele com ternura. Pela primeira vez em muito tempo, não vi o homem crescido que me julgava, mas o menino que um dia correu do meu colo, achando que se esconderia do medo. O mesmo menino que agora estava sentado ali, tentando dizer que estava voltando. A Marlene foi o elo entre nós, e quando ela partiu, a gente se perdeu. Mas agora a gente pode tentar ser pai e filho, sem precisar dela no meio, com a saudade dela, sim, mas com a nossa história sendo escrita por nós dois. Rodrigo concordou com a cabeça. E aí, sem que eu esperasse, ele me contou algo que guardava há anos. Eu pensei em desistir de tudo quando ela morreu. Sério mesmo. Eu estava num momento em que o trabalho me engolia, o casamento estava desmoronando e a mãe era minha base. Quando ela se foi, eu não aguentei. E eu culpei você. Culpei porque era mais fácil jogar tudo em cima de alguém do que encarar que a vida que às vezes só leva. Só arranca, sem aviso. Eu segurei a mão dele, apertado. Como quem diz, eu sei, porque eu também já pensei em desistir. Mas nunca pensei que ele tivesse ido tão fundo nisso. E aquilo me cortou por dentro. Rodrigo, a gente sobreviveu. Mesmo machucados, mesmo errando, mesmo distantes. E isso, filho, isso já é um milagre. Ele assentiu. E ali mesmo me abraçou. Pela primeira vez desde que me deixou ali. Um abraço que demorou, que pesou, que cicatrizou um pedaço rasgado do nosso passado. Um abraço que não precisava de perdão verbalizado. Ele era o perdão. Ele era o recomeço. Naquele fim de tarde, antes de ele ir embora, eu disse algo simples. Volta domingo, mas não para trabalhar. Vem almoçar comigo, como antes. Trago a toalha de mesa xadrez. Faço aquele frango que a Marlene fazia. Ele sorriu. Se tiver farofa, tô dentro. Eu ri, porque ele lembrava. Ele lembrava do cheiro, do gosto, do som da panela de pressão. E isso bastava. Aquele domingo teve cheiro de lembrança. O frango dourando no fogão a lenha, a panela de pressão fazendo aquele chiado que parece música para quem cresceu em cozinha apertada, e eu mexendo a farofa com colher de pau, pensando se era mesmo verdade que meu filho ia sentar à mesa comigo outra vez. Preparei tudo como a Marlene fazia.
toalha xadrez, suco de caju, arroz soltinho, salada de tomate com cebola roxa. Até a tigela azul que ela usava para servir o feijão, eu tirei do armário do depósito, limpei e coloquei na mesa. Era como se ela estivesse ali, e talvez estivesse mesmo, em cada detalhe, em cada memória. A ausência dela não era mais um vazio, era uma presença diferente, mais quieta, mas ainda firme. Rodrigo chegou com o neto, o Henrique, um moleque esperto, de olho vivo, curioso com tudo. A última vez que eu tinha visto ele ainda engatinhava. Agora, já vinha me cumprimentar com um abraço meio tímido, mas sincero. Eu não sabia direito o que dizer para ele. Tanta coisa tinha se perdido entre nós que parecia difícil saber por onde começar. Mas quando vi ele sentadinho, perguntando se podia repetir a farofa, eu entendi. A gente recomeça pela simplicidade. Durante o almoço falamos pouco de coisas difíceis. Conversamos sobre o futebol do Henrique, a escola, o emprego do Rodrigo. Ele comentou que estava tentando se reorganizar financeiramente, que pensava em mudar de área, talvez até empreender. Eu ouvia com atenção, mas dentro de mim algo martelava. Será que ele tinha voltado por amor ou por necessidade? Pensei em perguntar, mas me calei. Porque há perguntas que precisam esperar. Elas não somam se forem feitas antes da hora. Às vezes, o silêncio protege mais do que qualquer resposta. Depois do almoço, sentamos na varanda. Rodrigo comentou sobre algumas melhorias que poderiam ser feitas no abrigo. Falou de acessibilidade, de iluminação, de segurança. O olhar dele era de quem estava observando tudo com mais atenção agora. Ele não via mais o lugar como depósito. Via como lar. E isso já era vitória. Mas foi quando ele tirou do bolso um envelope pardo que a conversa mudou de tom. Pai, eu encontrei isso nos arquivos da prefeitura. É uma notificação sobre a propriedade do prédio. Parece que alguém entrou com um pedido de reintegração de posse. A ONG que ficou com a gestão anos atrás não renovou o contrato direito e tem uma empresa interessada em comprar o terreno. Eu segurei o papel. Li devagar. Era oficial. Um grupo privado, interessado em transformar o prédio em uma clínica de repouso de alto padrão, havia questionado a validade do antigo acordo feito comigo. Alegavam abandono, descuido e falta de uso da propriedade por parte do verdadeiro dono, eu. Fiquei ali, com aquele papel nas mãos, sentindo o peso do que aquilo significava. A ironia da vida me cercava de novo. Eu, que fui jogado ali como velho inútil, agora era visto como proprietário valioso. O prédio não valia nada quando só abrigava a alma. Mas quando o terreno passou a interessar financeiramente, virei alvo. Rodrigo me olhou sério. A gente pode contestar, pai. O nome ainda está no seu, mas vamos ter que provar que o espaço está ativo, que há moradores fixos, que não é um abandono, como eles dizem. Eles estão certos, filho. Eu disse, olhando para o lado de fora, onde alguns internos descansavam sob as árvores. O prédio ficou anos esquecido. Só agora voltou a viver. Mas quem vai dizer isso não são os papéis, são as pessoas daqui. Ele ficou em silêncio e depois completou. Então vamos mostrar. Na semana seguinte, começamos a trabalhar. Rodrigo se ofereceu para revisar toda a documentação. Eu convoquei uma reunião com os internos e expliquei a situação. A resposta deles me comoveu. Seu Alencar, que mal andava, se levantou da cadeira e disse: "A gente luta, nem que seja com andador na mão." Dona Amabile começou a escrever cartas para os jornais locais. Joana e os cuidadores filmaram as atividades, registraram depoimentos, criaram um pequeno vídeo contando o que aquele espaço significava para cada um. E o Henrique? O Henrique virou nosso cinegrafista oficial. Corria com o celular na mão, gravando tudo, editando, colocando música de fundo. "Vai bombar no TikTok, vô", ele dizia rindo. E eu nem sabia direito o que era TikTok, mas sorria. Porque ver meu neto ali, envolvido, me dava uma esperança que eu já tinha esquecido que existia. Mas nem tudo era leve. Durante o processo,
recebemos uma visita de um advogado da empresa interessada no terreno. Um homem jovem, engravatado, com um sorriso falso e palavras bonitas. Ele falava de modernização, infraestrutura, qualidade superior. Disse que o projeto novo teria alas com suíte, fisioterapia robótica e atendimento premium. Eu olhei bem no olho dele e disse: "Aqui, meu filho, a gente não quer luxo, a gente quer respeito. E isso, nenhum projeto de luxo compra." Ele me encarou meio sem reação e saiu logo depois dizendo que o caso seria analisado com cautela. Rodrigo estava do meu lado o tempo todo, pela primeira vez em anos, não como quem ajuda por obrigação, mas como quem cuida por escolha. E foi ali, entre papéis, memórias e decisões difíceis, que eu finalmente entendi. Ele não estava voltando por mim, estava voltando para si mesmo, porque no fundo ele também tinha sido abandonado, pelo tempo, pelas pressões, pelas expectativas que eu mesmo tinha colocado nas costas dele. Numa noite chuvosa, depois de uma reunião longa, ele ficou até mais tarde. Fomos os últimos a sair do salão de atividades. Ficamos em silêncio, sentados, escutando a chuva batendo no telhado. "Pai", ele disse de repente, "se a gente perder, o senhor se arrepende de ter voltado para cá, de ter ficado nesse lugar?" Eu pensei um pouco. Olhei para o corredor iluminado, ouvi as risadas baixas de um grupo que jogava dominó na sala ao lado. E então respondi: "Rodrigo, eu não voltei para cá. Eu fui deixado aqui, mas foi aqui que eu renasci. E quem renasce, não se arrepende." A notificação judicial chegou numa sexta-feira de céu nublado, como se até o tempo tivesse decidido pesar junto com a notícia. Tínhamos 30 dias. 30 dias para provar que aquele lugar não era só um prédio velho ocupando espaço. 30 dias para mostrar que ali existia vida, laço, pertencimento. 30 dias para impedir que o que a gente reconstruiu com tanto suor virasse mais um terreno cercado por grades e promessa de lucro. Eu sentei com Rodrigo logo depois do almoço. A comida já tinha esfriado na bandeja, mas a cabeça dele borbulhava. Estava com os papéis abertos na mesa, rascunhando ideias, listando provas que a gente podia apresentar. Tinha vídeo, relatório, ficha de internação, histórico de atividades. Ele parecia um advogado de causa própria, e talvez fosse mesmo. Mas eu sabia. Não bastava provar com papel. Era preciso tocar onde mais doía, no coração de quem decidia. Enquanto ele falava, enumerando cláusulas, jurisprudências, termos que eu não entendia e nem queria entender, eu olhava ao redor. As paredes pintadas com as mãos trêmulas de quem viveu o abandono. O quadro da Dona Amabile, que virou símbolo da sala de atividades. As fotos que a gente colou na entrada, com cada morador sorrindo. Nem todos tinham dentes, mas todos tinham história. Foi ali que eu percebi. O valor daquilo não cabia em planilha. O que segurava aquele lugar de pé não era a estrutura, era o afeto. E se fosse para lutar, tinha que ser com o que a gente tinha de mais verdadeiro, a nossa verdade. Decidimos fazer uma audiência pública. Rodrigo sugeriu: a gente precisa expor isso, mostrar para a comunidade, trazer a imprensa, envolver quem vive aqui perto. E eu, mesmo desconfiado, a aceitei. Porque entendi que, mais do que salvar um prédio, a gente estava tentando salvar o que ainda restava de dignidade em muita gente ali. Joana, a coordenadora, mobilizou os cuidadores. Os internos, cada um com sua limitação, quiseram participar. Seu Alencar escreveu um discurso. Mesmo com a mão trêmula, não aceitou ajuda. A Dona Estela pediu para cantar uma música no fim da apresentação. E a Dona Amabile, com a voz mais firme do que nunca, recitou um poema dela, chamado Velho Não É Fim. Rodrigo fez contato com jornalistas, vereadores, lideranças locais. Até uma turma de estudantes da Faculdade de Serviço Social apareceu. Um deles, o Tiago, olhou para mim e disse: eu ouvi sua fala naquela reportagem. Foi minha avó que me mostrou. Desde então, tô aqui. E foi aí que eu comecei a entender. O que a gente planta com verdade, floresce
mesmo no terreno mais esquecido. Na véspera da audiência, eu não dormi. Fiquei deitado, olhando para o teto com a respiração apertada. Não era medo de perder o prédio. Era medo de ver, mais uma vez, a história dos esquecidos sendo apagada por gente que nunca escutou um deles falar. Na manhã seguinte, a sala de eventos estava cheia. Cadeiras improvisadas, cartazes feitos à mão, jornalistas com câmeras pequenas, mas olhos atentos. Do lado de fora, uma van da empresa interessada no terreno. Mandaram representantes, claro. Jovens engravatados, com pranchetas e promessas de melhoria urbana. Nenhum deles olhou para quem morava ali. Nenhum apertou a mão de ninguém. Rodrigo abriu a reunião com firmeza. Fez a introdução, explicou os riscos, apresentou os dados. Eu fiquei quieto no começo. Deixei que os outros falassem. Os internos contaram suas histórias, um por um. Dona Judite, mesmo com Alzheimer, leu trechos de um diário antigo com a ajuda da Joana. Seu Alencar emocionou todo mundo com seu discurso, terminando com a frase: "Se nos tirarem daqui, não vão tirar só um teto. Vão tirar o último lugar onde ainda somos alguém." Quando chegou minha vez, levantei devagar. A plateia ficou em silêncio. Peguei o microfone com uma mão só. A outra tremia. Respirei fundo e falei com a alma. Eu fui deixado aqui. Meu próprio filho me deixou. Mas foi aqui que eu me encontrei de novo. Não é sobre estrutura. É sobre pertencimento. Aqui, a gente se reencontrou com a vida. Cada canto desse lugar tem suor, lágrima e coragem de gente que, mesmo esquecida pelo mundo, continua viva. Nós não somos imóveis, somos memória. E memória não se desapropria. Aplausos. Alguns choros abafados. Até os engravatados baixaram os olhos. Mas não era para convencer ninguém. Era para lembrar. A gente ainda existe. E existir já é resistência. Nos dias que seguiram, não tivemos respostas imediatas. Mas o vídeo da audiência circulou. Foi parar nas redes sociais. As imagens dos idosos contando suas histórias emocionaram muita gente. Pessoas começaram a doar alimentos, roupas, até tempo. Voluntários apareceram, artistas ofereceram oficinas, jovens passaram a visitar. A cidade, aos poucos, olhava para o asilo com outros olhos. Rodrigo me disse numa noite qualquer: "Pai, eu nunca te vi assim, tão firme, tão inteiro." Eu olhei para ele, sorri e disse: "É que agora eu tô em casa." A resposta chegou de um jeito simples, quase sem barulho. Um envelope branco, carimbado, deixado sobre a mesa da coordenação. Era da Defensoria Pública. A decisão estava lá, escrita em linguagem fria, jurídica, distante. Mas o que ela dizia, no fundo, era quente. O abrigo era reconhecido como projeto social ativo, legítimo, com impacto comprovado na comunidade. Não podia ser desapropriado. Pelo menos, não por enquanto. Rodrigo leu o documento em voz alta, com firmeza. A cada frase, os olhos dos internos se enchiam. Quando ele terminou, não teve festa. Teve silêncio. Daqueles que vêm depois da tempestade, quando o que resta é o alívio de estar inteiro. Eu me levantei da cadeira, caminhei devagar até a varanda e olhei o céu. O vento soprava de leve. O sol, escondido entre nuvens, aparecia tímido. E eu ali parado. Pensei que nunca tinha sentido tanto peso sair do peito. Não era só pelo prédio. Era pela dignidade de todos nós. Porque o que a gente viveu ali dentro não podia ser medido por metragem, nem por valor de mercado. Era coisa de alma. E alma não se compra, nem se derruba. Nos dias que seguiram, a rotina voltou ao que era. Mas alguma coisa tinha mudado. As pessoas que antes passavam pela rua do asilo sem olhar agora paravam. Algumas vinham só para conversar, outras traziam bolo, café, livros. Estudantes vinham entrevistar os idosos. Artistas faziam apresentações nos fins de semana. E até um grupo de teatro criou uma peça baseada nas histórias contadas ali dentro. O abrigo não era mais só um lugar de fim de linha.
virou ponto de partida. Rodrigo agora vinha toda semana, às vezes com o Henrique, outras vezes sozinho. Trocava tomadas, instalava lâmpadas, resolvia burocracias. Mas o mais importante, ele ficou. E foi ficando. Numa dessas tardes, sentamos no banco do jardim. Ele estava calado com um caderno no colo. Escrevia qualquer coisa, concentrado. Eu perguntei o que era. É um projeto, pai. Um novo modelo de abrigo, inspirado aqui. Quero transformar isso em algo maior, replicável, que possa atingir outros lugares. Eu olhei para ele, sem disfarçar o orgulho, mas não disse nada. Às vezes a alegria é tão grande que não precisa sair pela boca. Ele continuou. E tem mais uma coisa. Eu tô me separando. Foi seco, direto, mas sem dor. Como quem aceitou o que já não podia ser evitado. Não era culpa dela, nem só minha. A gente se afastou faz tempo, mas eu só percebi agora, depois de tudo isso, que eu também me abandonei. E quando a gente se abandona, o outro não tem mais onde nos encontrar. Eu ouvi em silêncio, porque ele estava falando dele, mas também de mim. Era como se os dois estivessem se confessando por vias diferentes. E o Henrique? Perguntei. Vai ficar comigo alguns dias, outros com ela. Mas ele vai ficar bem. Acho que, pela primeira vez, ele vai ver o pai dele tentando ser algo mais do que um sobrevivente. Eu coloquei a mão no ombro dele. Não disse nada. E ele não tirou a mão. Ficamos ali, quietos, dois homens que erraram, que amaram do jeito que conseguiram e que estavam tentando acertar enquanto ainda havia tempo. Naquela semana, o abrigo recebeu uma carta do Ministério da Cidadania. A reportagem, os vídeos, os relatos, tudo chegou em Brasília. Queriam reconhecer o espaço como modelo de cuidado humanizado. Ofereceram uma verba modesta, mas simbólica, para melhorias estruturais. E uma equipe viria visitar. Pela primeira vez, o lugar que nasceu como improviso seria estudado como exemplo. Rodrigo comemorou com entusiasmo, mas eu me recolhi. Tinha algo dentro de mim que me dizia que a missão estava chegando num ponto de pausa. Não de fim, mas de travessia. Porque toda jornada tem um momento em que o viajante precisa decidir se segue ou se entrega o bastão. E numa noite qualquer, enquanto eu varria a varanda sozinho, senti uma pontada no peito. Não era dor física, era um sentimento estranho, como um suspiro apertado demais. A escada do corpo dizendo que o andar estava chegando ao topo. Fui pro meu quarto, deitei com calma, olhei de novo a foto da Marlene. Ajeitei a moldura, passei o dedo no vidro empoeirado e disse em voz baixa: acho que ele entendeu, Marlene. Finalmente ele entendeu. Na manhã seguinte, acordei bem, mas dentro de mim, já sabia. Era hora de preparar o caminho. Na última segunda-feira de setembro, o céu amanheceu limpo, como quem entende que há dias em que o mundo precisa ser gentil. Era cedo. Os cuidadores ainda serviam o café. Os internos se espreguiçavam nos corredores. E eu já estava sentado no jardim. Ali, no banco onde tantas vezes vi meu passado passar diante dos olhos, eu fiquei só olhando. Os pássaros, o portão, as folhas. O mundo parecia estar em paz. E dentro de mim, pela primeira vez em muito tempo, também havia paz. Rodrigo chegou logo depois. Vinha com o Henrique, que trazia um caderno nas mãos. Era um tipo de diário, feito com colagens, fotos, frases soltas. Histórias do vô Geraldo. Ele escreveu na capa. Tinha desenhado o banco do jardim, o refeitório, até a farofa de domingo. Fiz pra escola, mas é pra você, vô. Eu segurei aquele caderno como se fosse um tesouro. Porque era. Aquele menino ali, com os olhos da Marlene e o sorriso do pai dele. Era a certeza de que o tempo não leva tudo. Ele só transforma. Rodrigo sentou ao meu lado. Silêncio por alguns minutos. Depois ele disse: pai, a equipe do ministério confirmou. Eles vêm em outubro. O projeto vai receber um novo nome. Pensamos em Espaço Viver Geraldo Santos. Pode ser? Eu sorri.
Não pelo nome, mas por saber que um dia, o nome que quase foi esquecido, agora carregava algo maior do que eu mesmo. Um propósito. Pode sim, mas com uma condição. Qual? Promete que vai cuidar disso aqui, como se cuidasse de mim. Ele não respondeu, apenas assentiu com os olhos úmidos. E naquele gesto, eu vi tudo o que precisava. Passei os dias seguintes andando devagar, falando mais baixo, prestando atenção nas pequenas coisas. Era como se o tempo estivesse me dando uma chance de me despedir com calma. E eu aproveitei cada segundo. Falei com a dona Amabile sobre a poesia dela. Disse que devia virar livro. Abracei seu Alencar com força. Agradeci a Joana por tudo. Pedi que ela cuidasse da horta, mesmo que desse trabalho. As plantas precisam de companhia, eu disse. Ela riu. Na quinta-feira à noite, pedi ao Rodrigo que dormisse ali. Hoje não quero ficar sozinho, falei. Ele arrumou uma cadeira do meu lado e ficou. Conversamos pouco, mas ele me contou com voz baixa que estava tentando recomeçar a vida, que tinha medo, que não sabia se conseguiria. E eu, já cansado, coloquei a mão sobre a dele e disse: só não desista, você não sabe quem pode estar esperando você acertar. Acordei de madrugada, o som da chuva lá fora, o quarto escuro e o coração sereno. Foi ali que senti, não dor, só uma leveza. Fechei os olhos e fui. No domingo seguinte, o abrigo inteiro se reuniu na varanda. Rodrigo fez um café forte, como eu gostava. Henrique distribuiu cópias do diário que fizera. Dona Estela leu um texto. E no jardim, plantaram uma muda de ipê amarelo. Rodrigo fez um pequeno discurso, nada ensaiado, só de alma. Meu pai me ensinou a construir com as mãos, mas só agora eu entendi que o mais difícil é aprender a reconstruir com o coração. Eu abandonei ele, mas ele nunca me deixou de verdade. E se hoje eu sou capaz de olhar nos olhos do meu filho e ser alguém melhor, é porque mesmo em silêncio, meu pai ficou. Ficou até eu voltar. Ele não chorou, mas ninguém ali segurou. O abrigo não foi vendido. Pelo contrário, cresceu, virou modelo, recebeu visita de universidades. Projetos de lei foram criados com base nele. Mas, para quem viveu aquilo por dentro, nada disso importava mais do que o que ficou entre nós. A lembrança viva, o abraço dado, a escolha de voltar, porque o que transforma o mundo não são as grandes ideias, é quem fica, é quem perdoa, é quem recomeça mesmo depois de ter sido deixado para trás. E é por isso, meu filho, que eu digo, mesmo já não estando mais aí, nunca é tarde para recomeçar. Agora me conta, essa história fez sentido para você também? E fala para mim, de onde você tá me ouvindo, hein?